Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje, nós faremos uma abordagem geopolítica para compreender como a esquerda, o pensamento de esquerda se tornou hegemônico no Brasil contemporâneo, principalmente aí nas últimas décadas deste século. Bom, para entender isso, pessoal, nós temos que recuar um pouco no tempo, mais especificamente ao ano de 1922, quando é fundado no Brasil o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Bom, isso se deve a um conjunto de ações que foram formuladas por Vladimir Lenin, líder máximo da Revolução Russa. Bom, Vladimir Lenin, com esse esforço, ele queria expandir o movimento socialista por todo o Ocidente, não é? Para isso, ele ordenou aí que fosse criado um departamento altamente especializado dentro da KGB russa, que é a Agência de Espionagem Soviética, que hoje ela é conhecida como FSB. Esses agentes especializados se infiltraram nos governos em basicamente de todos os países do Ocidente. Bom, pessoal, um dos exemplos de infiltração, nós podemos aí nos referir à figura de Olga Benário, que foi esposa de Luiz Carlos Prestes, uma das maiores lideranças da esquerda, que basicamente consolidou aí o pensamento de esquerda no Brasil. Bom, depois da fundação aí do Partido Comunista Brasileiro, o movimento não avançava muito porque a sociedade brasileira ela é bastante conservadora e cristã. Mas em 1935 eles fazem uma grande tentativa de tomada de poder. Isso foi conhecido como a Intentona Comunista de 1935, um movimento que começou aí em Natal, Natal, Rio de Janeiro e também em outras localidades, mas que foi sufocado aí pelas forças legalistas de Getúlio Vargas. Bom, outras tentativas, sem sucesso também foram empreendidas até o ano de 1961, quando assume o poder o João Goulart. O João Goulart era vice do presidente Jânio Quadros, que após uma sucessão de erros, erros de administração, uma sucessão de enganos, o que leva aí, ao Jânio Quadros a pedir a renúncia. Então assume uma pessoa, um político, cujo pensamento estava altamente enraizado na ideologia marxista. E ele, no começo ele não pôde governar, realmente por causa de uma reação dos deputados e senadores do Brasil, que também eram de maioria de direita, e eles criaram uma forma de conciliar isso, criando um parlamentarismo no Brasil. Esse parlamentarismo aí tem tudo a ver com o movimento da legalidade iniciado por Leonel Brizola, que inclusive é cunhado do João Goulart, Leonel Brizola, a partir do Rio Grande do Sul, cria esse movimento. Então essa pressão fez com que eles criassem aí um sistema parlamentarista no Brasil, porque como nós sabemos, no sistema parlamentarista o presidente não governa, quem governa são os primeiros ministros. Bom, isso durou até 1963, quando foi feito um plebiscito, perguntando à população se eles queriam que mantivessem aí o parlamentarismo ou se eles preferiam o retorno do presidencialismo. A maioria escolheu o retorno do presidencialismo, então, de fato, João Goulart começa a governar. E ele mostra ao que veio, iniciando aí um conjunto de reformas altamente radicais, inclusive reformas no âmbito das reformas agrárias, e tudo mais. Isso acendeu um sinal de alerta, entre as elites brasileiras, entre a classe política, entre setores da sociedade organizada. Bom, e isso tudo levou a uma tomada de poder por iniciativa do general Olímpio Mourão Filho, que em 31 de março desloca suas tropas lá de Minas Gerais para prender João Goulart, que estava no Rio de Janeiro. Estava junto lá com Leonel Brizola.
Bom, os dois, percebendo que não tinham como iniciar uma luta armada, eles simplesmente resolvem fugir. Daí, bom, a partir daí começa um governo cívico-militar, né? Um governo militar com sucessão de 5 presidentes, né? Cujo objetivo principal seria afastar a ameaça comunista no Brasil. Bom, aí a pergunta que fica, quando a gente vê a hegemonia do pensamento de esquerda no Brasil, é onde esses generais falharam. Bom, e a resposta, pessoal, falharam na área cultural, sem dúvida alguma. Bom, isso muito se deve aí ao general Goberido Couto e Silva. Ele elabora aí uma teoria da panela de pressão, dizendo que era preciso, né, criar aí válvulas de escape, né, de alívio, para que o movimento socialista aqui no Brasil não degenerasse em coisa pior, talvez até uma guerra civil. E ele propõe que alguns setores da sociedade ficassem sem vigilância, como o setor do jornalístico e o setor artístico e também e principalmente as universidades. Bom, pessoal, a partir do momento que as universidades ficaram livres, né, o pensamento de esquerda foi difundido. Na verdade, as universidades brasileiras foram tomadas literalmente pelo pensamento de esquerda. Qualquer um que tenha feito um curso dentro de uma universidade e que seja conservador, ele pode aí endossar o que eu estou falando, né? 99% do pensamento e de todos os trabalhos acadêmicos, as produções científicas, elas são de cunho marxista, sim. Bom, hoje mais voltada aí para a cultura woke, né? Que é uma nova vertente, né, dessa luta da esquerda para tomada de poder em escala global. Bom, pessoal, então, veja bem, o motivo que levou a esquerda a se consolidar no poder foi cultural. Por isso, Antônio Gramsci, né, o ideólogo italiano, ele fala aí da dominação cultural marxista. Tem uma frase bastante emblemática de Antônio Gramsci que é a seguinte: não tomem os quartéis, tomem as escolas. Veja como isso é perigoso, não é, pessoal? Bom, e a questão, né, ela fica mais complexa quando a gente pergunta novamente, mas como esse pensamento de esquerda se tornou hegemônico em uma sociedade de maioria conservadora e cristã? Bom, aí nós temos a questão da guerra cultural. Bom, e isso é importantíssimo, tá, pessoal? Enquanto a esquerda se organizava em um projeto muito sólido, né, com reuniões, inclusive lá no início, as internacionais comunistas e reuniões internas aqui no Brasil, elas foram fazendo um revisionismo histórico, percebendo onde eles tinham errado, né, perceberam aí que a experiência soviética não dava certo, né, e passaram a optar aí pelo gramscismo, né, pelo pensamento de Antônio Gramsci. E foi nesse ínterim, né, que nos anos de 1991 foi fundado o Foro de São Paulo. Pessoal, para entender aí o Foro de São Paulo, eu indico com muita força o Paulo Henrique, do PH Vox. Ele tem 3 obras falando sobre o Foro de São Paulo. Bom, pelo que eu me lembro, aí um dos primeiros intelectuais a denunciar o Foro de São Paulo foi o nosso querido professor Olavo de Carvalho. Ele já falava disso há 10, 15 anos atrás e poucas pessoas davam ouvidos, né? O Foro de São Paulo foi fundado aí aproximadamente nos anos de 1991 por Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro. E o objetivo era transformar a América Latina toda numa grande pátria. E realmente eles foram vitoriosos nisso. Quando a gente olha o novo desenho do mapa da América Latina, nós podemos ver como a esquerda saiu vitoriosa em tudo isso, não é, pessoal? Bom, então, essa é a resposta, né? Nós fazemos aí a pergunta, né? Como a esquerda pôde, né, se tornar hegemônica? Através das ideias, tá, gente? As ideias são primordiais. Todas as revoluções nascem antes nas ideias e nos livros, né? Que é o veículo por excelência da difusão de ideias. Nesse caso, de ideias revolucionárias.
Bom, enquanto a esquerda estava extremamente organizada, a direita parecia insistir em continuar deitada eternamente em berço esplêndido. Bom, e houve uma retomada aí, graças às ações do professor Olavo de Carvalho, uma retomada do pensamento de direita, mas estamos apenas no início. A esquerda demorou aí 5 a 6 décadas para se tornar hegemônica e nós estamos apenas no começo. Então há muito que se fazer, não é, gente? Temos que tomar cuidado com as ideias, com a cultura woke, com essa verdadeira guerra cultural na qual todos nós estamos imersos. E se não fizermos nada, o preço a ser pago será muito alto, não é, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês em uma outra oportunidade, tá, pessoal? Um cordial abraço aqui do professor e até breve. Check it.